Queridos, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor uma vez mais em Êxodo capítulo 20. Êxodo, no capítulo 20, hoje nós meditaremos no versículo 13. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Temos estudado este texto que revela para nós o caráter de Deus, a vontade de Deus através dos 10 mandamentos. E hoje então chegamos ao breve, porém profundo 6º mandamento, no versículo 13. Não se distraia com a brevidade do versículo, porque nós temos muito a aprender com este versículo da palavra de Deus. Êxodo 20, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: não matarás. Vamos orar? Deus bendito, Pai amado, tua igreja, ó Deus, está reunida, chamada pelo Senhor para ouvir a tua voz. Assim, ó Deus, como nós vemos nas Escrituras, ó Deus, o Senhor falando com o teu povo reunido, dando instruções, trazendo-os, ó Deus, ao arrependimento, à fé. Rogamos que o Senhor possa fazer isso nessa noite. Que o teu povo, ó Deus, possa, neste momento, concentrar em ouvir a tua palavra, em ouvir a tua voz, em aprender, ó Deus, do Senhor. Ao tratarmos, ó Deus, sobre este mandamento tão profundo e às vezes com implicações difíceis, rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê a humildade de nos dobrarmos diante da sabedoria do Senhor. Fala conosco, nós rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, qual que é o valor da vida? Quanto vale a vida de um ser humano para você? Uma pesquisa realizada agora no começo do ano, em janeiro, descobriu que 61% dos brasileiros, o que na verdade foi até um aumento, mas 61% dos brasileiros, eles são contra a liberação do aborto. Mas 24% dos brasileiros são a favor da liberação do procedimento de aborto. Isso quer dizer, queridos, que aproximadamente 1 em cada 4 brasileiros não vê o valor da vida de um bebê no ventre materno. E, infelizmente, muitas vezes essas ideias são defendidas, muitas vezes por aqueles que professam ser cristãos. Talvez até entre nós aqui hoje hajam pessoas que defendam tamanho pecado. Mas, queridos, o que a lei de Deus nos revela, o que este mandamento que nós vamos estudar, o 6º mandamento nos revela, é o valor da vida. O valor da vida do ser humano. Nós vamos então, queridos, aprender a partir do 6º mandamento, desse versículo tão breve da palavra do Senhor, o seguinte: Deus requer de nós a preservação da vida, nossa e do próximo. Deus requer de nós a preservação da vida, nossa e do próximo. E para que a gente possa então entender o que este mandamento nos ensina, nós precisamos primeiramente responder a seguinte pergunta: o que esse mandamento de fato proíbe? Porque nós olhamos aqui no versículo 13 e vemos: não matarás. Mas aí nós vamos para as Escrituras e nós vemos, por exemplo, Deus mandando o povo de Israel chegar na terra prometida e matar os cananeus. Nós vemos, por exemplo, Deus dando ordens no Velho Testamento para que o povo de Israel matasse, através de excomunhão ali, apedrejado tantas vezes, aqueles que cometessem certos pecados. Será que Deus está se contradizendo?
Será que uma hora ele fala para não matar, mas ele mesmo bula suas próprias regras? Queridos, na verdade, este termo aqui para não matarás, o sentido dele, que outras traduções até capturam melhor, é não assassinarás. O que este mandamento está nos proibindo, querido, é tirar a vida de alguém injustamente, tirar a vida de alguém ilegalmente. Portanto, Deus não está em nenhum momento quebrando o seu próprio mandamento. Quando Deus manda, então, que os israelitas sejam instrumento de justiça de Deus contra aquele povo, Deus não está agindo injustamente, pois o salário do pecado é a morte. E o texto do Velho Testamento nos diz que Deus estava esperando, que Ele deu tempo para que a ira de Deus chegasse ao seu ponto máximo. Ele deu tempo para aquele povo arrepender, eles não se arrependeram. Então, quando Deus derrama a sua justiça e traz a morte através dos israelitas aos cananeus, Deus não está agindo injustamente ou ilegalmente ou quebrando este mandamento. Então, queridos, o que a palavra de Deus nos diz aqui quando Ele diz não matarás, é não tirar a vida de alguém injustamente e ilegalmente. E aí talvez então surja uma próxima pergunta na sua cabeça. Mas será que há causas justas para tirar a vida de alguém? Se a gente não pode tirar a vida de alguém ilegalmente, injustamente, será que existem causas justas? E a palavra de Deus nos diz que sim. E eu quero então mostrar a partir da palavra de Deus para vocês implicações desse sexto mandamento de algumas horas que é justo que se tire a vida. A primeira delas, por exemplo, é no caso da autodefesa. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 22, versículos 2 e 3, diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Embora nós não vamos aplicar todos esses princípios de leis a Israel, há um princípio por trás aqui. O princípio da autodefesa de forma proporcional. É da palavra de Deus isso. Ou seja, veja o cuidado da palavra de Deus. Se isso aconteceu à noite, no momento em que não tinha como ele saber quem estava ali, o que estava fazendo, quem se defendeu não era culpado do que estava fazendo. Agora, se tivesse sido de dia, se tivesse como ele evitar outras maneiras de se defender, aí sim, ele seria culpado. Nós vemos neste texto, queridos, e na palavra de Deus, que a autodefesa, quando há proporcionalidade de força, nós podemos sim nos defender. O que implica, queridos, que se alguém entra na sua casa para tirar a sua vida injustamente, você tem o direito de se defender proporcionalmente. Aí talvez venha a outra pergunta na sua cabeça, mas e aquela história lá do Novo Testamento, de dar a outra face, de orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem? E aí, queridos, nós precisamos interpretar cada coisa no seu contexto. Falando sobre este texto, veja só o que o teólogo John Frame diz, algo muito interessante sobre este texto do dar a face. Ele diz o seguinte: as situações descritas nesses versículos não são ataques físicos. O tapa na face é um insulto tradicional, não uma ameaça à vida ou ao corpo. O que essa passagem proíbe não é a autodefesa, mas a vingança. O que a palavra de Deus proíbe, queridos, é a vingança, é o tirar a vida injustamente, mas a nossa autodefesa não estaremos quebrando este mandamento. Uma outra maneira que muitas vezes nós temos a ideia de que quebra esse mandamento, mas não quebra, é quando nós ampliamos esse princípio para a nação. Esse princípio
de autodefesa, ele pode ser expandido também para a nação. Se uma pessoa pode se defender, uma nação também pode se defender. Assim os reformadores, assim a igreja sempre entendeu. É o que diz, por exemplo, Philip Ryken, quando ele diz o seguinte: os cristãos há muito acreditam que uma guerra é justa, apenas se for travada por um governo legítimo, por uma causa digna, com força proporcional ao ataque contra homens que são soldados e não civis. Então, queridos, quando a palavra de Deus diz aqui para nós, não matarás, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que não se pode tirar a vida de alguém injustamente. Mas autodefesa proporcional não é tirar a vida de alguém injustamente. Não é quebrar esse mandamento. A nação se defender de forma também proporcional não é quebrar este mandamento. E há algo talvez que, para muitos cristãos, é algo que soa estranho. Mas eu quero chamar sua atenção para a palavra de Deus. E eu quero que por um momento talvez você suspenda os seus pré-conceitos sobre este assunto, para que possamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso também. Que a pena de morte também não é uma quebra desse mandamento. Nós vemos lá em Gênesis 9:6, a palavra de Deus diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ou seja, lá em Gênesis 9, o que está acontecendo? Há um novo começo. Acabou de acontecer o dilúvio. Deus faz uma aliança com Noé e ele dá provisões para um mundo caído. E tem algumas dessas coisas que foram prometidas lá que continuam até hoje. Por exemplo, Deus prometeu que as estações continuariam. Elas não continuam até hoje? Verão, inverno, todas essas continuam. Deus prometeu que Ele colocaria o seu arco no céu, como uma promessa de que Ele jamais mandaria um dilúvio daquele. Isso não continua valendo até hoje? O arco-íris não aparece por aí? Outra coisa que Ele diz que Ele vai colocar no mundo após a queda é o temor nos animais. Os animais teriam medo dos seres humanos, até como uma forma de proteger o ser humano após o mundo caído. Isso não acontece até hoje. E neste mesmo texto da palavra de Deus, ele também institui a pena de morte. Institui que aqueles que tiraram a vida de alguém injustamente devem ter as suas vidas tiradas. E talvez alguém diga, mas isso é coisa do Velho Testamento. O Novo Testamento não fala sobre isso. O Novo Testamento, ele anula essa lei. Atos 25:11 diz assim, olha o que Paulo nos diz. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, são verdadeiras as coisas que me acusam, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Veja só a relação de Paulo diante da situação. Ele não fala, olha, eu não concordo, esse negócio de pena de morte é coisa do passado, isso não existe mais. Paulo diz, se for justo, que se faça comigo. Um outro texto da palavra de Deus, lá em Romanos 13, quando Paulo fala sobre as autoridades, ele diz o seguinte, em Romanos 13, versículo 4, diz assim, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ora, queridos, para que serve a espada? A espada não é para fazer carinho em ninguém. A espada não é só para assustar uma pessoa. A espada, naquele contexto, era para matar alguém. É por isso que ele disse, se você fizer alguma coisa má, você tem que temer as autoridades.
Portanto, queridos, nós vemos que a pena de morte contra quem tirou a vida de alguém injustamente, executada legalmente por uma autoridade civil, é uma ordem de Deus para a sociedade. Eu vou ler de novo, quero que você preste bem atenção. Portanto, a pena de morte contra quem tirou a vida de alguém injustamente, executada legalmente por uma autoridade civil, é uma ordem de Deus para a sociedade. Não sou eu tomar sobre mim fazer isso, mas é a autoridade civil, sendo ministro de Deus, carregando a espada para promover o bem e punir o mal. Algumas pessoas, até algumas religiões por aí, tem gente que não pode ser policial. Porque se for policial, eles acham que estão quebrando esse mandamento do não matarás. Porque muitas vezes, em meio a uma perseguição ou em meio a uma tarefa policial, numa troca de tiros, pode ser que um policial mate alguém. Não, queridos, isso não fere a palavra de Deus. Se um policial, no uso do seu trabalho, no uso ali da sua força conferida a ele pelo Estado, de forma proporcional e justa, age, e isso tira a vida de alguém que está agindo injustamente, isso não quebra o sexto mandamento. Mas, queridos, a verdade é que por causa da corrupção, por causa do mau uso desse princípio, alguns se opõem a ele. Mas eu e você, a gente não deveria tentar ser mais sábio que Deus. Pelo contrário, nós deveríamos ver os erros desse sistema e buscar aperfeiçoá-lo segundo a palavra de Deus. Aliás, eu quero deixar uma reflexão para você pensar sobre isso. Porque a grande pergunta não é se existe pena de morte. A pergunta é para quem e para restringir quem. Sabe por quê? Porque tem duas opções. Onde a pena de morte for executada segundo a palavra de Deus, ela deve ser feita legalmente pelo governo contra assassinos para restringir e causar temor em outros malfeitores. Este é o certo. Mas sabe qual que é a pena de morte que está em vigor? É a seguinte: no Brasil, onde isso não acontece, a pena de morte é feita ilegalmente pelos criminosos contra os inocentes, colocando medo, na verdade, na população. Então, não é se existe, é para quem que existe. Se é da palavra de Deus ou se é a que o mundo instituiu pelos próprios criminosos. Portanto, queridos, este mandamento, não matarás, ele proíbe tirar a vida de alguém ilegalmente, injustamente. Mas a autodefesa, a defesa da nação e a pena de morte não são coisas que ferem este mandamento. Mas existem sim algumas coisas que ferem este mandamento. Existem sim algumas ações que é sim tirar a vida de alguém injustamente. E são, portanto, pecado. A primeira delas é o aborto não natural. Acontece muitas vezes, com alguns casais, de perderem o seu filho no ventre. Este é um aborto natural, que a mãe não podia fazer nada para impedir. Agora, o aborto não natural, causado pelo homem, é tirar, sim, a vida de alguém injustamente. Desde a concepção, onde já há vida. Portanto, queridos, o aborto, seja aprovado pela lei de qual país for, pela lei de Deus, continua sendo errado e pecado. Uma outra maneira de tirar a vida de alguém injustamente e quebrar este mandamento da palavra de Deus é a eutanásia. Quando alguém, então, decide por fim a vida de alguém, de um outro, pela sua própria decisão. Também é quebrar o sexto mandamento. Uma outra maneira de quebrar este mandamento é o suicídio. Quando alguém, então, tira a sua própria vida, tratando, então, da vida de forma injusta, sendo que Deus é aquele que pode tirar a vida, é aquele que dá e tira a vida.
Mas, queridos, uma observação quanto ao suicídio aqui, é que o suicídio é um pecado. Mas assim como outros pecados, não é um pecado imperdoável. Muitas vezes as pessoas pensam que aqueles que morreram por causa de um suicídio foram condenados imediatamente para o inferno. Mas a palavra de Deus nos diz que só existe um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando alguém, então, rejeita o Espírito Santo, quando alguém prova do Espírito Santo e diz, não quero, esse é o pecado imperdoável. Por exemplo, se você estiver lá falando uma mentira, na hora que você estiver mentindo, se você morrer, você vai para o inferno? Não vai. Se você for salvo, você não vai. Mesmo que seja uma quebra do 9º mandamento. Assim também, queridos, o suicídio, embora um pecado, algo que desagrade a Deus, que desonre a Deus, não é um pecado imperdoável. Queridos, este mandamento, não matarás, nos proíbe tirar a vida de alguém injustamente. Mas como nós lemos, queridos, mais cedo hoje no culto, Mateus 5, 21 e 22, o Senhor Jesus nos mostra que este mandamento ele vai muito além da parte externa. Há um aspecto interno desse mandamento, porque a lei de Deus ela é espiritual. É por isso que lá Jesus diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. É por isso que João, lá em 1 João 3,15, vai dizer o seguinte para nós: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É por isso então que João Calvino, ao comentar sobre este texto, ele chamou este ato de o assassinato do coração. Essa também é uma quebra do 6º mandamento. Assassinar o nosso irmão no nosso coração também é uma quebra do 6º mandamento. Também é um pecado. Todas as vezes que nós, então, alimentamos o ódio, a ira, a contenda, todas as vezes que nós machucamos os nossos irmãos com palavras, nós estamos quebrando o 6º mandamento. A lei de Deus, ela é espiritual, queridos. Ela requer conformidade não só externa, mas também interna. Além disso, meus amados, o matar, ele de fato começa no coração. Faça uma entrevista com quem já matou alguém. Vê se você acha alguém que fala que estava com o coração morrendo de amores. Ah, nossa, eu estava tão feliz com aquela pessoa, eu estava amando ela tanto que eu quis matar ela. Isso não existe. Normalmente começa o quê? Com o ódio do coração, com a ira, com a raiva. Começa a matar aquela pessoa dentro do coração. Portanto, queridos, esse mandamento ele proíbe não só machucar alguém fisicamente, mas também no nosso coração, com as nossas palavras, com as nossas ações. O abuso não só físico, mas o abuso também com as nossas palavras. O atacar as emoções, o atacar o psicológico, atacar as pessoas em todo o âmbito, além da questão física. E aqui, queridos, vale um alerta para todos nós, mas também um alerta aos pais. Um certo comentarista, ao estudar sobre este texto, ele foi numa pesquisa e ele achou a seguinte coisa sobre algo muito interessante. Eu quero ler para vocês. De 1000 estudos, mais de 980 estabeleceram uma ligação definitiva entre violência na tela e a violência na vida real. E aqui vale um alerta para nós. Cuidado com a cauterização da mente quanto à violência.
Cuidado. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com as suas conversas. Cuidado com aquilo que você joga. Cuidado, porque essas coisas podem estar cauterizando a sua mente quanto à violência. Você está tão acostumado a ouvir notícia de morte que a vida perde o seu valor, queridos. Este mandamento aqui não é sobre morte, é sobre vida. É sobre o valor da vida. E quando nós nos cauterizamos assistindo essas coisas e perdemos o valor da vida, isso é muito perigoso. Ainda, queridos, nós quebramos esse mandamento quando nós não damos a outros os meios para a preservação da vida. Quando nós não damos a outros os meios para a preservação da vida. O grande reformador Martinho Lutero disse o seguinte sobre isso. Ele diz o seguinte: este mandamento é violado não apenas quando uma pessoa comete o mal, mas também quando ela deixa de fazer o bem ao seu próximo. Ou embora tenha a oportunidade, deixa de impedir, proteger e salvar seu próximo de sofrer danos ou lesões corporais. Nós quebramos este mandamento não só por ação, mas também por omissão. Quando nós não damos ao outro coisas que eu e você poderíamos dar para que ele pudesse preservar sua vida. Quando nós não protegemos as pessoas que nós poderíamos proteger. Quando nós não impedimos que o mal aconteça com uma pessoa que nós poderíamos impedir. Quando nós não salvamos alguém de sofrer danos ou lesões corporais. Vale até para o futebol, viu, gente? Quando lá no futebol a gente dá aquela maldade, aquela entrada maldosa, nós estamos quebrando esse mandamento. Nós estamos desejando o mal. Nós estamos desejando causar dano para aquela pessoa. Eu espero que tenha ficado claro até aqui que os quebradores desse mandamento não só são aqueles que estão lá na prisão, mas somos eu e você também. Nós quebramos este mandamento. Mas a próxima pergunta, então, queridos, que nós precisamos responder a partir deste mandamento de não matarás é: o que esse mandamento requer, então? O que esse mandamento quer que eu e você façamos? Porque tudo bem, a gente viu um tanto de coisa que a gente não deve fazer e nós vamos tentar fugir disso, mas nós vamos fugir para onde? O que nós devemos fazer? Queridos, só tem como seu coração estar cheio de uma coisa. Se você encher o seu coração pela graça de Deus, pela vida de Deus, pelo agir do Espírito Santo, de amor por Deus e pelo próximo, não tem espaço no coração para o ódio. Por isso, então, aqui algumas coisas que nós podemos fazer para obedecer esse mandamento. A primeira delas é resistir a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Sabe o que isso quer dizer? Toda hora que o seu coração começar a acender aquela chamazinha de ira, de raiva, de ódio, toda vez que vierem pensamentos e propósitos de maldade contra alguém, seja uma maldade física, seja qualquer desejo de mal para alguma pessoa, nós precisamos resistir a essas coisas. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para cumprir este mandamento, nós precisamos prezar pela justa defesa contra a violência. Queridos, os crentes têm que ser os primeiros a prezar pela justa defesa contra a violência. Não dá para o crente ficar defendendo que alguém que agiu em autodefesa é que está errado. Nós precisamos prezar pela justa defesa contra a violência, pela autodefesa.
pela defesa da nação, pela pena de morte. Nós devemos confrontar, nós devemos confortar e socorrer os aflitos. Nós devemos proteger e defender os inocentes. Esse é o nosso papel, queridos. Uma outra maneira de nós cumprirmos este mandamento é o uso sóbrio. E esse talvez seja parte do mandamento que precisa começar lá no seminário com os pastores para a gente aprender melhor, né? Mas é o uso sóbrio da comida, da bebida, dos remédios, do sono, do trabalho, dos recreios. Porque todas as vezes, queridos, que nós usamos da comida para fazer mal para nós ou para outros, nós estamos quebrando este mandamento. Todas as vezes que nós negligenciamos o nosso cuidado com o nosso sono, todas as vezes que o nosso trabalho, nós o usamos para negligenciar o cuidado com o corpo que Deus nos deu, nós estamos quebrando este mandamento. Uma outra coisa que nós podemos fazer, queridos, é alimentar em nós pensamentos caridosos. Onde tem pensamento caridoso, não tem espaço para ira e discórdia e ódio. Alimentar amor, alimentar a compaixão, a mansidão, a benignidade, a bondade, um comportamento e palavras pacíficos, brandos, a longanimidade, a prontidão para se reconciliar, suportar pacientemente, perdoar as injúrias e pagar o mal com o bem. São todas formas, queridos, de buscarmos, com a graça de Deus, obedecer este mandamento. Muitas dessas coisas que nós acabamos de citar são fruto do Espírito. Não é algo que eu e você fazemos pela nossa força, mas pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo de nós, são coisas que eu e você devemos buscar. Queridos, Deus requer de nós a preservação da vida. Deus quer que eu e você entendamos, a partir desse mandamento, o valor da vida. Que não é brincadeirinha a gente negligenciar a nossa vida e do outro. Deus requer de nós a preservação da vida. Talvez uma outra dúvida que ainda esteja na sua cabeça é a seguinte: mas se a gente tem que fazer isso, como fica quando as pessoas se doam pelas outras? Será que ela está quebrando esse mandamento? Não, queridos. O que este mandamento proíbe aqui é a negligência da vida. Não é gastar a vida em prol do outro. O que este mandamento proíbe aqui, queridos, é a negligência da vida. É gastar a nossa vida, é gastar a nossa saúde sem causa justa. É quando eu e você, a gente não cuida da nossa alimentação, a gente não cuida da nossa vida, a gente não cuida do nosso sono, do nosso corpo, do corpo do outro, do corpo da nossa família, por causas que não são justas. Mas se gastar a vida pelo outro não é uma negligência, é uma prova de amor. Pense, por exemplo, numa mãe. As mães que, durante o período da gravidez, durante o parto, elas muitas vezes sofrem riscos. Sofrem ali dificuldades para o seu corpo. Mas o que a mãe está fazendo? Ela está se gastando, ela está doando tudo que ela tem para aquela criancinha, para dar vida àquela criança. O que ela está fazendo é se doando pela vida. Portanto, quando eu e você doamos a nossa vida, gastamos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso corpo, o nosso sono, para o bem da vida das pessoas, nós não estamos quebrando este mandamento. Nós quebramos esse mandamento quando nós negligenciamos, quando nós fazemos isso sem causa justa.
Nós vemos, por exemplo, o caso de Paulo. Quantas vezes açoitado, quantas vezes em naufrágios. Se fosse assim, a gente tinha que falar, Paulo pecou porque ele não cuidou do corpo. Não, queridos. Ele não estava fazendo isso de forma negligente, mas ele estava doando o seu corpo, a sua força e tudo o que ele tinha e fazia para a glória de Deus. Mas talvez um exemplo muito melhor do que o de Paulo é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o exemplo de maior cumprimento desse versículo. Ele é aquele que deu a sua vida. Ele é aquele que se entregou para morrer na cruz pelos nossos pecados. E ele se gastou não de forma negligente, mas ele se gastou porque a palavra de Deus nos diz que ele fez isso para nos dar vida, e vida em abundância. E vida não só terrena, mas vida eterna. Portanto, quando nós refletimos o caráter de Jesus, e nós nos doamos uns pelos outros, nos gastamos uns pelos outros, nós, na verdade, estamos cumprindo este mandamento, porque nós estamos usando os nossos corpos para a vida, para o bem do próximo. Amados, pequeno mandamento com grandes implicações para nós. Não matarás. Não devemos tirar a vida do nosso próximo injustamente. Deus requer de nós a preservação da vida, nossa e do próximo. E a última pergunta que eu quero responder com você é a seguinte: por que isso? Por que desse mandamento? Por que isso é tão importante para Deus colocar no mandamento entre 10? Queridos, em primeiro lugar, porque Deus, Ele é o soberano sobre a vida e sobre a morte. Mas também, queridos, porque Ele é quem determina o nascer e o morrer. Mas talvez mais importante para esse mandamento é que nós entendamos que a vida é preciosa diante de Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, queridos, nunca trate a sua vida e a do seu próximo de forma negligente e leviana. O que esse mandamento nos ensina é que a vida é um presente de Deus. Que nós estamos lidando aqui uns com os outros, com seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Que nós não precisamos de visões humanistas centradas no homem para nos dizer o valor do homem. Porque a palavra de Deus diz que por causa de Deus, que colocou a sua imagem e semelhança em nós, o valor da vida é algo maravilhoso e grande e que deve ser preservada. Queridos, não saia daqui sem entender isso. Não é porque nós somos demais, essa ideia humanista, centrada no homem, mas é por causa de Deus, queridos. Deus escolheu nos fazer a imagem e semelhança dele. E é por isso que a vida tem valor. Então, não trate a sua vida ou a vida do seu próximo de forma negligente ou leviana. Porque Deus requer de nós a preservação da vida, a nossa e a do próximo. Que nós usemos tudo que nós temos, todo o nosso esforço para preservar a nossa vida e a do próximo. E eu encerro, queridos, esse sermão, voltando àquilo que nós temos feito no final de cada um desses sermões, sobre a lei. Vocês se lembram? A lei de Deus, ela tem 3 propósitos. Ela sempre faz 3 coisas com a gente. E a minha oração e o meu desejo é que esta lei também faça isso comigo e com você. O primeiro efeito da lei é restringir o mal.
meu querido, que a verdade dessa lei, que as ameaças dessa lei, que ainda que a justiça humana falhe, a de Deus não falhará, possa restringir o mal do meu e do seu coração. Esse desejo maldoso do nosso coração, tantas vezes, de causar mal ao próximo, que seja restringido pela lei de Deus. Mas um outro efeito da lei de Deus é nos apontar para Cristo. Eu espero de coração que tenha ficado claro aqui, queridos, que todos aqui, todos nós, somos quebradores dessa lei. Que nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus e falar: Deus, eu obedeci o 6º mandamento, eu obedeci tudo, eu mereço entrar nesse céu. Que fique claro que eu e você não passamos no teste nem do 6º, nem do 1º, nem do 2º, nem do 3º, nem do 4º, nem do 5º e agora nem do 6º. E se continuarmos, não vai passar no teste do 7º, do 8º, nem do 9º, nem do 10º. Porque eu e você somos, por natureza, quebradores da lei, incapazes de obedecer à lei, e Deus requer a perfeição. Nós estamos todos de mãos sujas, de pecado. E é por isso que a lei deve nos apontar para Cristo. É por isso que diante deste mandamento, nós precisamos olhar e falar: Senhor, se não for por Cristo, eu não tenho chance nenhuma. Se não for pelo sacrifício de Cristo, se não for pela morte de Cristo, se não for pela ressurreição de Cristo, eu não tenho chance nenhuma. Porque eu não consigo obedecer a tua lei. Mas o terceiro uso da lei, queridos, a lei também é um guia para a nossa santidade. Ela aponta o caminho que nós devemos seguir. Então também que em nome de Jesus, pela graça de Deus, que eu e você possamos dizer como salmista: quanto amo a tua lei. Amar esse ensinamento da preservação da vida e que seja o nosso objetivo, que possa nortear a nossa vida, para que nós possamos viver de tal forma que glorifique ao nosso Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.